diz assim, capítulo 4, versículo de número 9, diz assim: procura vir ter comigo depressa, versículo 10, porque Demas me desamparou, na versão NVI diz abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Versículo 15. Tu guarda-te também. Inscreva-se no canal, comente e deixe o like. As nossas palavras. Versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Assiste até o final. Deus vai falar com você. Todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Podem se assentar? Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito conhecida. A Bíblia diz aqui, nessa carta de Paulo a Timóteo, Paulo certa vez era fariseu. Paulo ele teve a sua participação em Atos capítulo 8, na morte do primeiro martírio da igreja, que era Estevão. A Bíblia diz que Paulo estava presente naquele ambiente. Paulo liderava um grupo que estava perseguindo a igreja em Samaria. A Bíblia diz que Paulo, no capítulo de número 9, ele tem um encontro com Cristo a caminho de Damasco. E a Bíblia diz que Paulo, ele ficou cego, caiu. A Bíblia diz que Jesus enviou Ananias para orar por Paulo, e as escamas de seus olhos foi retirada. A Bíblia diz que este homem, em Atos capítulo 9, ele vai para o deserto agora, em Gálatas capítulo 1, versículo 17. E a Bíblia diz que ele mesmo próprio ele fala que ele ficou na Arábia, no deserto, aprendendo acerca do Evangelho com Cristo. Este Paulo, a Bíblia diz em Atos capítulo 16, que este Paulo, ele tem um encontro com Timóteo em Listra. E a Bíblia diz que Paulo, ele vai olhar para o jovem Timóteo, e a Bíblia diz que Timóteo era um discípulo amado de Paulo. Timóteo, ele era um jovem, e a Bíblia diz que Timóteo, ele foi levado juntamente com Paulo para a viagem missionária. E a Bíblia diz que muitos daquele ambiente, daquele lugar, davam um bom testemunho acerca do jovem Timóteo. A Bíblia diz que Paulo, no capítulo em que nós lemos, Paulo, ele estava aqui já em Roma. A Bíblia diz que Paulo, ele próprio diz que ele estava lá na prisão como um malfeitor por causa de Cristo. E eu acho interessante que Paulo, ele estava preso lá por causa do imperador, porque ele foi acusado da participação dele no incêndio que houve em Roma. E a Bíblia diz que Paulo, ele escreve esta carta a Timóteo quando ele estava na prisão. O próprio Paulo, ele diz: só Lucas está comigo, no versículo 11 do capítulo 4 que nós lemos. Paulo, ele estava sozinho na prisão, mas Lucas estava juntamente com ele na prisão. Paulo, eu abro um parênteses aqui para dizer que nós iremos falar hoje, através dessa palavra, acerca das dificuldades que nós sofremos no ministério, através da vida e das palavras de Paulo. Paulo, ele diz no versículo 9, ele envia esta carta a Timóteo, ele diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, ou me abandonou, na versão NVI, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está
comigo. Paulo ele diz para Timóteo: Timóteo, procura vir ter logo comigo, porque Demas me desamparou amando o mundo. Paulo ele diz, Demas me desamparou, na versão NVI diz, Demas me abandonou. Paulo ele estava sofrendo ali, primeira coisa que Paulo sofreu em seu ministério, abandono. A Bíblia diz no versículo de número 10, que Paulo ele diz que Demas desamparou ele, amando o presente século, ou amando o mundo. E a Bíblia diz que Paulo ele diz que Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. A Bíblia diz que a primeira coisa que Paulo enfrenta é abandono. A Bíblia diz que Demas abandonou Paulo, Crescente abandonou Paulo, Tito abandonou Paulo, mas Paulo ele diz no versículo 11, só Lucas está comigo. Eu acho interessante isso daqui, porque diante de alguém que abandonou Paulo, Lucas estava juntamente com Paulo. Em Gálatas capítulo 4, versículo 14, Paulo ele diz que Lucas é um médico amado. Lucas, nós sabemos que a profissão que Lucas exercia era a profissão de médico, e Paulo ele carregava consigo marcas, porque ele havia sido preso, Paulo havia sido açoitado, ele estava dentro da prisão, e Paulo ele diz, só Lucas está comigo, ou seja, Demas me abandonou, Crescente me abandonou, Tito me abandonou, mas Deus preservou Lucas do meu lado. Eu quero te dizer que por mais que alguém te abandone, Deus ainda vai preservar alguém do seu lado no ministério, Deus ainda vai preservar alguém do seu lado nos momentos de dificuldade. Enquanto Demas abandona, enquanto Crescente abandona, enquanto Tito abandona, Lucas, um médico amado, está tratando da ferida de Paulo. Eu quero te dizer que Deus vai levantar pessoas para sarar suas feridas. Deus vai levantar pessoas para cuidar de você. Não é tempo da gente abandonar o ministério por causa que alguém abandonou a gente. Não é tempo da gente desistir do cristianismo, do evangelho, porque alguém nos abandonou, não. Porque o Deus que permitiu a gente entrar no ministério é o Deus que está conosco quando todos nos abandonam. É o Deus que levanta pessoas para cuidar das nossas feridas no momento de solidão. Paulo ele sofreu abandono de Demas, de Crescente e de Tito, e Paulo ele testemunha, só Lucas está comigo. Lucas era um médico, então Lucas ele sabia cuidar das feridas de Paulo. Demas, ele amou mais o mundo do que a companhia e as palavras de Paulo. Enquanto muitos amam mais o mundo, enquanto muitos amam mais as coisas do mundo, Deus ainda vai preservar pessoas que amam a palavra de Deus para caminhar junto com você. Deus ainda vai preservar pessoas que buscam a Deus para caminhar junto com você. Porque o Deus que permite você passar por aprovações, por abandonos no ministério, na vida cristã, é o Deus que vai levantar pessoas para caminhar do seu lado. Paulo, a primeira coisa que Paulo ele enfrenta é abandono. A segunda coisa que Paulo enfrenta é males. O versículo de número 17, Paulo diz assim, versículo 14, Paulo diz assim, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe paga segundo as suas obras. Versículo 15, tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Na versão NVI diz, se opôs às nossas palavras. Versículo 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, ou todos me abandonaram. A segunda coisa que Paulo enfrenta é males. A Bíblia diz que um homem chamado Alexandre, o latoeiro, Paulo testifica, ele me causou muitos males. Aí Paulo diz, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, ou seja, ninguém me apoiou, ninguém estava presente para me defender no momento em que alguém se levantou contra mim. Ninguém estava aqui vendo as minhas lutas, ninguém estava aqui vendo as palavras que eu ouvi, que machucaram o meu íntimo. É como se Paulo estivesse dizendo, Timóteo, ninguém esteve aqui presente quando alguém se levantou contra mim. Timóteo, alguém não esteve aqui presente quando disseram palavras que machucaram o meu coração. Timóteo, ninguém esteve presente aqui quando muito se opôs às minhas palavras, Timóteo. Timóteo, ninguém estava aqui vendo, ninguém viu, Timóteo, que eu passei. E Paulo ele diz que causou, que Alexandre Latoeiro causou muitos males a ele. E aí Paulo aconselha Timóteo, guarda-te também dele.
porque ele resistiu muito às nossas palavras. Então a primeira coisa que Paulo sofre é abandono. A segunda coisa que Paulo sofre, males. A Bíblia diz que Paulo ele sofreu muito por causa do Evangelho. A primeira palavra que Paulo recebeu sobre a sua vida é que ele sofreria muito por causa do Evangelho, é que ele sofreria muito por causa da palavra, por causa de Cristo. E Paulo ele sofreu males. A Bíblia diz que Paulo ele diz ainda que Alexandre o Latueiro também resistiu às suas palavras, ou se opôs às suas palavras. Existem pessoas que durante a caminhada cristã, elas além de nos causar males, além de ela nos ferir, ela ainda se opõe às nossas palavras, ela ainda se opõe àquilo que a gente está pregando, elas ainda se opõem àquilo que a gente está vivendo. Mas a Bíblia diz que o próprio Paulo diz para Timóteo, no versículo de número 17: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Eu fiquei livre da boca do leão. No versículo 17, na versão NVI, Paulo ele diz: mas o Senhor esteve presente, me fortalecendo, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios. Ou seja, Demas abandonou Paulo, Crescente abandonou Paulo, Tito abandonou Paulo, mas o próprio Paulo testificou no versículo 17: mas o Senhor esteve comigo, mas o Senhor esteve comigo me fortalecendo, mas o Senhor esteve comigo segurando a minha mão. Paulo, você vai desistir porque Demas abandonou você? Paulo, você vai desistir porque Crescente abandonou você? Paulo, você vai desistir porque Tito abandonou você? Não, porque Cristo está comigo, porque Deus está comigo. Enquanto não havia ninguém para me apoiar, quando Alexandre se levantou comigo, o próprio Deus esteve comigo me fortalecendo, o próprio Deus esteve comigo caminhando comigo, o próprio Deus esteve comigo aqui no momento em que eu precisava de alguém. O Senhor permaneceu do meu lado. Eu quero te dizer que por mais que você sofra abandonos, por mais que alguém te deixe, por mais que alguém te abandone, por mais que alguém se levante contra você, por mais que alguém se oponha às suas palavras, Deus ainda permanece do seu lado, segurando a tua mão. Paulo diz que Deus me assistiu na minha primeira defesa, mas o próprio Paulo diz em Romanos, ele diz que o Espírito Santo nos assiste em nossos momentos de fraqueza. Ou seja, enquanto não havia ninguém para me assistir nas minhas dificuldades, houve um Deus, um Espírito Santo que estava me assistindo, houve um Espírito Santo que estava segurando a minha mão. Eu quero já liberar algo de Deus para a sua vida. Por mais que alguém não está vendo o que você está passando, existe um Deus que está vendo você, existe um Deus que está segurando a sua mão, e Ele não vai desamparar você, Ele não vai abandonar você, porque Ele é o Deus que te sustenta, Ele é o Deus que te segura. Quando muitos te abandonam, Ele é o Deus que está do seu lado. Eu acho interessante que Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz para Timóteo: Timóteo, participa comigo das aflições do Evangelho. Paulo ele diz para Timóteo: Timóteo, foge, abandona o ministério. Te abandonaram, Timóteo? Se levantaram contra você, abandona o ministério. Não, Paulo não diz isso. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, participa comigo das aflições do Evangelho. Deus está falando com alguém aqui. Porque existem pessoas que entraram aqui precisando de uma palavra de consolo. Eu sinto Deus nessa palavra. E essa pessoa entrou aqui nessa noite dizendo: Deus, eu vou abandonar o ministério. Deus, eu vou abandonar Jesus. Eu vou abandonar o Senhor. Eu vou sair da igreja. A Deus está dizendo: não pula do barco. Não. Permaneça no barco. Não abandone Jesus. Não abandone o ministério. Aí como Paulo disse para Timóteo, eu vou dizer para você nesta noite que entrou aqui precisando de uma palavra: participa das aflições do Evangelho. Não abandone o Evangelho só porque alguém se levantou contra você. Não abandone o Evangelho só porque Deus te deixou, Paulo. Não abandone o Evangelho só porque Crescente te abandonou, Paulo. Não. Permanece ainda no ministério que Deus te colocou. Permanece ainda na chamada que Deus te chamou. Por mais que você sofra abandonos, o Senhor é contigo. Ele está dizendo: não abandone o ministério, não. Permaneça no caminho e na vocação em que você foi chamado. Paulo, ele sofreu abandonos. Paulo, ele sofreu males. Paulo, ele sofreu oposições. A Bíblia diz que Jesus, em seu ministério, Jesus ele foi abandonado
por alguns. A Bíblia diz em João capítulo 6, no versículo de número 68, que Jesus ele havia dado um discurso, um sermão, e muitos dos discípulos olharam para Jesus e dizem: essa palavra é muito dura. Aí Jesus olha e diz: por que isso está escandalizando vocês? E a Bíblia diz que Jesus ele olha para os 12 e ele diz: vocês também querem se retirar juntamente com eles? Aí a Bíblia diz que Pedro, tomando a palavra, disse para Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Eu acho interessante porque Demas abandonou Paulo, Crescente abandonou Paulo, Tito abandonou Paulo, mas Deus preservou Lucas do lado de Paulo. A Bíblia diz que muitos abandonaram Jesus, mas Deus preservou Pedro do lado de Jesus. Porque enquanto muitos deixaram Jesus, Pedro diz: eu não vou sair daqui porque o Senhor tem palavra de vida eterna. Porque o Senhor tem a palavra de vida eterna. Eu não vou abandonar o Senhor, porque o Senhor ainda tem palavra de vida eterna. Pedro não disse para onde iremos, não. Pedro disse para quem, porque o que toma o lugar de Deus em nossa vida não é lugar, são pessoas. Então Pedro ele compreende que não vai existir espaço dentro do seu coração para que pessoas entrem, porque Jesus já habitava no seu coração, a palavra do Eterno já habitava no seu coração. Então Pedro ele permaneceu do lado de Jesus, enquanto muitos abandonaram Jesus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22, versículo 47 e 48, que Jesus ele estava no monte, no Getsemane. A Bíblia diz que Jesus ele vai chamar Pedro, Tiago e João para orar juntamente com ele. E a Bíblia diz que Jesus ele vai se afastar e ele vai começar a orar. E a oração de Jesus é: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus ele orou repetidas vezes neste momento, no Getsemane. E a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João estavam dormindo. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para confortar Paulo. Ou seja, no momento de abandono, por mais que algumas pessoas nos abandonem, Deus vai enviar anjo para confortar os nossos corações. Deus vai levantar pessoas para cuidar de nós. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 17, em 1 Reis capítulo 19, que Elias ele havia sido perseguido, ele recebeu uma palavra de morte. Ele vai para debaixo de um pé de zinco, ele pede a morte, depois ele vai para dentro de uma caverna. E a Bíblia diz que Deus envia um anjo para alimentar Elias. Depois Deus aparece pessoalmente para Elias. Eu quero te dizer que às vezes Deus ele vai enviar anjos ou pessoas para ajudar você, mas existem momentos em que Ele vai aparecer pessoalmente para te tirar da caverna, para te tirar dessa situação, para fazer você sair dela, porque foi com a voz suave de Deus que Elias saiu de um estado de depressão. Eu quero te dizer que a voz de Jesus ainda tem poder contra a depressão, a voz de Jesus ainda tem poder contra a ansiedade, a voz de Jesus ainda tem poder sobre qualquer dificuldade que a gente passa, porque foi a voz dele que um dia tirou Lázaro do túmulo. Eu quero dizer que por mais que você esteja passando por alguma dificuldade, a voz de Deus é poderosa para te tirar de qualquer situação. A Bíblia diz que Jesus ele estava no Getsemane, ele estava orando, e a Bíblia diz que ele suou sangue, porque ele estava aflito. E a Bíblia diz que Jesus descendo do monte, Judas vai chegar até ele e vai o trair dando-lhe um beijo. A Bíblia diz que Jesus agora está sofrendo uma traição em seu ministério. A Bíblia diz que Jesus, mais tarde, o Pedro que havia dito para Jesus: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. A Bíblia diz que o Pedro que uma certa vez disse isso. A Bíblia diz que Jesus ele estava sendo preso, ele foi preso. A Bíblia diz que Pedro havia negado a Jesus, ou seja, o Pedro que estava com Jesus em certo momento, negou Jesus agora. Ou seja, Jesus ele está sofrendo um abandono no seu ministério. Paulo ele sofreu abandonos no ministério. Jesus ele sofreu abandonos no ministério. Nós também sofreremos abandonos na vida cristã. Nós também sofreremos abandonos na caminhada do ministério. Mas Paulo, a Bíblia diz que Jesus ele sofreu uma traição de Judas. A gente vai sofrer traição de pessoas que andam do nosso lado, que caminham do nosso lado no ministério. Mas Deus está dizendo através dessa palavra: não é para você desistir. Por mais que alguém se levante, não é para você desistir. Por mais que alguém se levante,
noite não é para você desanimar. A Bíblia diz que Tomé havia desacreditado dele. Pedro nega, Judas trai, Tomé desacredita dele. A Bíblia diz também que Jesus ele sofreu oposição em seu ministério. Em Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 23, a Bíblia diz que Jesus ele vai chegar para os discípulos e vai dizer: o que os homens dizem que eu sou? E eles vão dizer: uns dizem que você é João Batista, Elias ou um dos profetas. Aí Jesus vai olhar para eles e vai dizer: mas e vós, o que vocês dizem que eu sou? Aí a Bíblia diz que Pedro, tomando a palavra, Pedro usado novamente, ele toma a palavra e ele diz: Senhor, Tu és Deus, Tu és Cristo, o Filho de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, a Bíblia diz que depois que Pedro lhe dá essa resposta, a Bíblia diz que Jesus ele começa a falar que ele deveria ser crucificado, rejeitado pelos homens e morto, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele disse isso, Pedro ele olhou para Jesus e começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de ti. Quando Jesus ele havia falado do seu propósito, Pedro se opôs ao propósito da cruz, tentando desviar Jesus da cruz. Ou seja, Pedro estava se opondo às palavras de Jesus, Pedro estava se opondo ao propósito de Jesus. Mas Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Ou seja, de trás de alguém que está me incentivando a se afastar do propósito, a abandonar o ministério, existe um demônio. Eu quero dizer algo para a igreja nessa noite. Alguém que se levanta para dizer para você: sai da igreja, abandona a igreja, está difícil, abandona a igreja. Alguém te abandonou, abandona o ministério. Não. Alguém que está dizendo isto para você é alguém que está sendo tomado totalmente pelo inimigo. Mas a Bíblia diz que Jesus ele olhou para Pedro quando Pedro estava sendo usado por Satanás, e ele disse: para trás de mim, Satanás. Ou seja, Jesus estava focado no propósito. Ou seja, por mais que alguém me abandone, por mais que alguém se oponha às minhas palavras, eu devo estar focado no propósito, eu devo estar focado na cruz, eu devo continuar a minha vida, eu devo continuar o meu ministério. A Bíblia diz que Jesus ele sofreu abandono de Pedro, Jesus ele sofreu traição de Judas, e Tomé desacreditou dele. A Bíblia diz que Pedro havia se opôs à palavra de Jesus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22, versículo 63 ao 65, a Bíblia diz que Jesus ele estava indo para a cruz, Jesus ele estava a caminho do Gólgota, e a Bíblia diz que os homens que prenderam a Jesus começaram a zombar de Jesus. Ou seja, Jesus ele sofreu males no ministério, zombaria no ministério. Os homens zombaram de Jesus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 23, versículo 2, que a multidão acusaram Jesus, sendo ele inocente, porque a Bíblia diz que Pilatos, Herodes, havia tido ele como inocente, porque não acharam mal algum em ele. Só que a Bíblia diz que Jesus ele sofreu a acusação da multidão, mesmo sendo inocente. Jesus ele sofreu males dos chefes, dos sumos sacerdotes e doutores da lei. A Bíblia diz que eles se opunham, que eles zombavam de Jesus com veemência. Em Lucas capítulo 22, versículo 10, a Bíblia diz que os soldados e Herodes ridicularizaram Jesus e zombavam dele. A Bíblia diz também que Jesus ele sofreu esses males, zombaram dele. A multidão gritou para crucificar ele. A Bíblia diz que os chefes dos sacerdotes zombaram dele com veemência. Os soldados ridicularizaram Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele estava indo para a cruz e havia juntamente com ele dois homens, dois ladrões. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele foi crucificado, a Bíblia diz que um dos ladrões olhou para Jesus e disse: se você é o Salvador mesmo, desce da cruz e salve nós, e salve a si mesmo e salve a nós. A Bíblia diz que Jesus ele foi ridicularizado, ele sofreu mal de um homem que estava do seu lado sofrendo a mesma condenação como que ele. Ou seja, Jesus no ministério ele sofreu males, Jesus no ministério ele sofreu abandonos. E a Bíblia diz que Jesus, diante disso tudo, a Bíblia diz que Jesus estava ali na cruz e ele orou dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O ministério de Cristo, quando ele ressuscitou, era
é o ministério da intercessão, porque a Bíblia diz que Jesus está ao lado de Deus, à direita de Deus, intercedendo por nós. Ou seja, quando Jesus ele está na cruz e ele começa a interceder pelos pecadores, é como se Jesus estivesse dizendo: ó, eu sofri abandonos, eu sofri males, eu sofri oposições, mas eu ainda vou continuar exercendo o meu ministério, mas eu ainda vou continuar caminhando, fazendo o que Deus me chamou para fazer. A Bíblia diz que Jesus ele ora por perdão, ou seja, ele está, por mais que ele passou por tudo aquilo lá, ele ainda continua exercendo o seu ministério. A Bíblia diz que Jesus, o ladrão, olha para ele e diz: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aí Jesus olha para ele e diz assim: hoje ele estará comigo no paraíso. Ou seja, além de ele continuar o seu ministério, ele intercedendo por aqueles que o feriu, ele ainda salva o ladrão que se arrependeu. Eu quero te dizer que por mais que alguém se levante contra você, por mais que você sofra abandonos, continua exercendo o ministério da intercessão, continua exercendo o ministério da palavra, porque quando você continuar exercendo o ministério da palavra, Deus vai salvar vidas através de você, como salvou vidas através de Cristo. Aleluia. Jesus ele está dizendo para nós: por mais que você sofra abandono, por mais que você sofre males, por mais que você sofre oposições, continua exercendo o teu ministério, continua na caminhada. A Bíblia diz que Jesus ele foi fiel, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, por mais que alguém abandonou, ele continuou obediente ao Pai. Por mais que alguém havia se levantado contra ele, ele continuou focado no ministério. Eu quero te dizer que Jesus é o maior exemplo de perseverança a nós. Paulo ele sofreu abandono. A Bíblia diz que Paulo ele diz que Demas o abandonou, Crescente abandonou ele, Tito abandonou ele, mas a Bíblia diz que Demas amou o mundo. A Bíblia diz que Demas amou o mundo e abandonou Paulo. Só que a Bíblia diz em João 6, versículo 68, que muitos abandonaram Jesus, mas Pedro permaneceu do lado de Jesus. Enquanto Demas abandona Paulo, desprezando as suas palavras e companhia, Pedro está do lado de Jesus, amando a sua companhia e amando as suas palavras, a dizer: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Ou seja, por mais que alguém te abandone, Deus ainda vai preservar um Pedro do seu lado, Deus ainda vai preservar um Lucas do seu lado, que além de amar a sua companhia, que além de amar você, ainda vai estar com você nos momentos de dificuldade, cuidando das suas feridas. A Bíblia diz que Jesus ele havia sofrido abandonos, males e oposições. A Bíblia diz que Paulo ele começa a dizer que ninguém estava lá para apoiar ele em sua primeira defesa. Ninguém havia se levantado, ninguém havia estado com Paulo em seu momento difícil. Só que a Bíblia diz que Jesus, após ele ressuscitar dos mortos, a Bíblia diz que Jesus ele aparece para os discípulos e diz: eis que estou convosco até a consumação da geração. Talvez se eu visse Paulo hoje, talvez eu perguntaria para Paulo: por que você não abandonou o ministério quando Demas te abandonou? Paulo, por que você não abandonou o ministério quando Crescente te abandonou? Por que você não abandonou o ministério quando Tito abandonou você? Por que você não abandonou o ministério quando Alexandre se levantou contra você? Por que você não abandonou o ministério, Paulo? Aí talvez Paulo diria: porque por mais que Demas me abandone, por mais que o Crescente me abandone, por mais que Tito me abandone, o Senhor está comigo até a consumação dos séculos. Ou seja, por mais que eu sofra alguma coisa, existe um Deus que está presente cuidando de mim. Existe um Deus que está presente segurando a minha mão para não cair. Existe um Deus que está comigo na batalha do ministério. Existe um Deus que está segurando a minha mão. E meus irmãos, eu preciso confessar algo para vocês. Há momentos na nossa vida no ministério que a gente quer abandonar o ministério, que a gente quer abandonar a chamada. Existem momentos que a gente quer parar de pregar, existem momentos que a gente quer abandonar o cargo. Mas a Bíblia diz que Paulo ele sofreu tudo aquilo. A gente sofre no ministério, a gente sofre na caminhada cristã. Eu estava conversando hoje com uma amiga de São Paulo, ela estava contando algumas coisas que ela estava sofrendo em seu ministério. Ela dizia: às vezes dá vontade de parar, às vezes dá vontade de desistir, mas eu acho interessante que diante de tudo isso, existe um Deus que está segurando a nossa mão, o Deus que está dizendo para alguém através dessa palavra: não abandone, porque por mais que alguém te abandone, eu
salvação dos céus. Por mais que alguém te maltrate, eu sou Deus que te amou na cruz. Eu sou Deus que te comprou com sangue. Eu sou Deus que te resgatou do inferno. E Deus está falando para alguém assim. Eu sou Deus que estou caminhando com você, porque enquanto não existe alguém para assistir você nas suas dificuldades, existe o Espírito Santo que está com os olhos fitos em você, olhando para você, segurando a sua mão para você não cair. E a palavra de Deus para alguém nessa noite é: por mais que você sofra no ministério, não é para você parar, não é para você desistir, é para você continuar, porque eu sou Deus que sustenta você, eu sou Deus que segura você. Às vezes as nossas forças estão esgotadas, mas Ele é o Deus que segura a mão de alguém hoje. Ele está dizendo: eu estou contigo, eu estou segurando a sua mão. Não é tempo de parar, não é tempo de abandonar a chamada jovem, não é tempo de abandonar a chamada igreja, não é tempo da gente abandonar por causa que alguém se levantou contra nós, não é tempo da gente desviar do propósito porque alguém nos feriu, não, é tempo da gente colocar os nossos olhos em Jesus e permanecer no barco, por mais que a tempestade esteja grande, por mais que o levante seja grande. Permaneça no ministério, não abandone o ministério, não abandone Jesus, não abandone a igreja, não abandone o teu chamado, porque o Deus que te chamou é o Deus que te segura quando alguém se levanta. O Deus que te chamou é o Deus que te fortalece no momento de fraqueza. O Deus que te chamou é o Deus que te sustenta no momento das dificuldades. O Deus que te chamou é o Deus que te justifica diante de qualquer levante, é o Deus que justifica você. Então, diante dessa palavra, a gente pode compreender algo: não venhamos desistir do ministério. E eu concluo dizendo: Paulo, ele sofreu tudo aquilo, mas ele continuou até a sua morte, tanto que ele próprio disse: combati o bom combate. Oh, glória. Ele dizia: eu combati o bom combate. Paulo, ele sofreu tudo aquilo, mas ele diz, ele falou aqui, vou ler aqui, diz assim, Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo, ele sofreu tudo aquilo, mas ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, o levante foi grande, mas eu continuei combatendo. Me abandonaram, mas eu continuei combatendo. Me deixaram, se levantaram contra mim, mas eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Diante de tudo isso, Paulo, ele continuou o seu ministério. Paulo, ele continuou batalhando. Diante de tudo que Cristo, ele sofreu, ele continuou o seu ministério, intercedendo por aqueles que haviam ferido ele, salvando o ladrão que se arrependeu. Ou seja, Cristo continuou mesmo sofrendo abandonos, mesmo alguém se levantando contra ele. A Bíblia diz, então, que nós vemos, ao concluir isso daqui, eu quero dizer que Paulo, ele continuou, Cristo, ele continuou, e o nosso dever hoje, que está ouvindo esta palavra, é continuar caminhando ainda no ministério, é continuar perseverando ainda no ministério, porque Deus está conosco, porque como Paulo testificou, mas o Senhor esteve sempre comigo, me fortalecendo. O Deus que esteve com Paulo, o Deus que esteve com Cristo, é o Deus também que está com você. Então não abandone Jesus, não abandone o mistério, mas persevere ainda mais, porque o galardão que Deus tem para ti é grande, é coisa linda, e nós naquele dia receberemos dele um galardão, a coroa. Então não abandone Jesus por causa que alguém se levantou. A recompensa é maior do que aquele que se levanta, a recompensa é maior do que a dor que eu sofro no ministério. Então continue caminhando, mesmo que alguém se levanta, mesmo que esteja difícil, continue caminhando. Meus irmãos, eu vou fazer uma oração para encerrar. Se você quiser, você abaixa sua cabeça onde você está. Eu quero dizer para a igreja: apresente a Cristo aquilo que está doendo em você. Apresente a Cristo aquilo que tem sido dificultoso para você concluir o seu ministério, para você viver o seu ministério. Apresente ao Senhor hoje isto em oração, porque Deus que fortaleceu Paulo, Deus que vai fortalecer você nessa noite. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra, Deus, ela foi pregada, Deus.
Pai, eu ministrei aqui acerca das dificuldades em que nós sofremos no ministério. Pai, existem dias em que a gente quer abandonar tudo. Pai, existem dias em que a gente quer parar, Pai, que a gente quer parar, Senhor Deus, e abandonar o nosso propósito, abandonar a nossa chamada. Mas, Pai, o Senhor fortaleceu Paulo, Pai, nos momentos de dificuldade. O Senhor esteve com Paulo, com Jesus, quando ele sofreu muitas coisas, Pai. Pai, que o Senhor seja conosco nos nossos momentos de dificuldades. Pai, que o Senhor segure a nossa mão, Pai. Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai, caminhando conosco, segurando nós, Pai. Pai, eu profetizo que aquele que entrou fraco aqui pensando em desistir, Pai, ele vai sair daqui hoje fortalecido, porque o Senhor é aquele que fortalece o fraco, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que aquele que pensava em desistir hoje, ele vai sair daqui hoje regozijando, pensando em continuar. Deus, em nome de Jesus, eu entrego a vida da tua igreja. Eu peço, Senhor Deus, continua com a sua igreja, Pai, nos momentos de dificuldades, Pai. Pai, esteja com os teus filhos, Pai, segura a mão deles, Pai, guia eles, Pai, que o teu óleo, Pai, que a tua presença, que o teu Espírito Santo esteja juntamente com eles, esteja com eles, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço a Ti por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, desde já agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.